Bom, gente, a proposta nossa agora é fazer um pequeno resumo da história da educação no Brasil. E nesse vídeo a gente trabalhar um pouquinho com a história da educação no Brasil no período colonial. E é um resumo bem simples, bem sucinto, não vou nem aprofundar em algumas temáticas, só vou buscar trazer uns elementos aqui para a gente guardar para depois a gente realizar mais pesquisas mais aprofundadas, fazer as leituras necessárias para a nossa disciplina. Porém, vou dar só um pontapé inicial de alguns assuntos, de alguns elementos dentro do que nós podemos chamar de história da educação brasileira no período colonial. Bom, para a gente adentrar nesse tema, eu acho que é muito importante fazer uma reflexão em torno do... Será que a educação brasileira, ou a educação onde hoje é o Brasil, ela começa com os portugueses, começa com os europeus a partir do século XVI? Na verdade, não. Nós precisamos levar em consideração que os mais diferentes povos nativos que habitavam onde hoje é o Brasil, o território brasileiro, tinham dentro das suas comunidades aquilo que hoje nós podemos chamar de educação, mesmo que seja uma educação informal, mas é um processo educacional, é um processo de ensino que a gente também observava nessas comunidades. Infelizmente são poucos os trabalhos e poucos os trabalhos conhecidos do grande público que traz essa temática. Mas é interessante perceber que dentro dessas comunidades, desses povos nativos, as mais diferentes nações que existiam no país, a educação ela estava presente. E como é que era essa educação? Bem diferente de um modelo educacional que nós temos hoje, de forma institucionalizada, organizada, inclusive parece que desconectada da realidade concreta, né? Parecida apenas, né? Depois a gente vai ver esses detalhes, né? Mas mesmo era mais informal, mas no sentido mais real, mais concreta em relação à própria comunidade. Entre outras coisas, não haviam escolas e não existia um ensino formal como nós pensamos hoje. A educação, na verdade, era a forma para que as futuras gerações dessas comunidades conseguissem levar adiante os seus aspectos culturais e principalmente o conhecimento necessário para a reprodução da vida, seja ela a vida social, a vida econômica, ou seja, as condições materiais de sobrevivência. Em outras palavras também, era como que as futuras gerações de determinadas comunidades desses povos nativos conseguiam garantir a sua sobrevivência ao longo das gerações. Então a educação era uma forma de repassar esse conhecimento cotidiano e essa cultura também. Por exemplo, as crianças, elas acompanhavam os adultos nos seus afazeres, seja na caça, seja na pesca, seja nos afazeres da agricultura, em determinados povos que já tinham o conhecimento da agricultura, nos afazeres cotidianos, ou seja, as crianças, ao acompanhar os adultos, elas observavam os adultos realizarem a sua tarefa e aprendiam por sua vez, ao mesmo tempo que os adultos iam corrigindo as crianças quando viam que algo estava errado. Então esse era o modelo educacional. Uma coisa importante, como o conhecimento não era uma exclusividade de um grupo ou de uma classe social, porque isso não existia nessas comunidades, eram comunidades coletivas, eram comunidades de certa forma igualitárias, o conhecimento da comunidade pertencia à comunidade como um todo. Então, por causa disso, todo membro dessa comunidade era professor. Se a gente usar a terminologia atual, era um professor. Ou seja, a comunidade assumia a tarefa e a responsabilidade de educar os seus jovens e educar as futuras gerações. Então, todo mundo participava desse processo educacional. Todos os homens, todas as mulheres, desde os adultos jovens até os anciãos. Uma coisa muito importante à noite, quando as crianças e a comunidade se reuniam em torno dos anciãos, e os anciãos remontavam o seu passado, o seu legado cultural, de forma oral, para as crianças, e assim sendo reproduzido, reproduzido esses ensinamentos ao longo das gerações. Além disso, as festas e os rituais também tinham um caráter pedagógico,
de ensinar esses aspectos culturais, esses costumes, para as futuras gerações, para que houvesse essa reprodução geracional. Então, se as comunidades dos povos nativos que existiam aqui, onde hoje é o Brasil, já praticavam isso, nós podemos chamar isso de educação como nós conhecemos hoje. Tudo bem, gente? Então, a primeira coisa que nós precisamos ter compreensão é isso. Porém, para a gente falar em educação no período colonial, nós precisamos, de acordo com Paulo Giraldelli, dividir mais ou menos o período colonial brasileiro em 3 fases dentro de uma perspectiva educacional. A primeira fase, a gente fala que é a do predomínio dos jesuítas, que vai dar de 1549 até a expulsão da ordem no Brasil, de Portugal e no Brasil, em 1759. Depois nós temos a segunda fase, que é a fase das chamadas reformas pombalinas, onde pela primeira vez vai haver uma espécie de ensino público estatal no Brasil. Lógico que não a partir dos preceitos que nós temos hoje, mas os primeiros rudimentos de um ensino estatal sob o controle do poder público, iniciado em Portugal e depois refletido aqui no Brasil a partir de 1772. E essa fase vai terminar com a chegada da família real portuguesa ao Brasil em 1808, iniciando assim a fase pombalina, no qual algumas medidas foram tomadas para se remodelar a educação no Brasil. Agora entrando na questão da educação no período colonial, propriamente dito. A educação, de fato, ela se fez presente desde o início do processo colonial brasileiro, a partir de 1530 e principalmente a partir de 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas. E nesse caso, lê-se a chegada do primeiro jesuíta, o Manuel da Nóbrega. Depois, logo em seguida, vai vir outros, entre eles o Anchieta, que também vai participar desse processo. Mas quem eram esses jesuítas? Lembrando, gente, poucos anos antes da chegada de Manuel da Nóbrega aqui no Brasil, em 1549, foi fundado na Europa, principalmente em Portugal e Espanha, principalmente na Espanha, a Ordem ou a Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa que vai surgir em resposta à Reforma Protestante, dentro do contexto que nós chamamos de Contra-Reforma Católica, com o objetivo de fazer frente à expansão das religiões cristãs não ligadas a Roma, ou seja, aquelas religiões cristãs não católicas que estavam se expandindo no processo histórico da Reforma Protestante na Europa. Então essa ordem, a Companhia de Jesus, foi criada em 1540 por Inácio de Loyola e em 1549 chegou ao Brasil os primeiros jesuítas, que chegaram com o objetivo de iniciar a educação formal, vamos dizer assim. A Companhia de Jesus, os jesuítas, tinham 2 objetivos básicos para trabalhar no Brasil. O primeiro objetivo era guiar os colonos brancos, os colonos portugueses, principalmente os seus filhos, para seguir dentro da doutrina cristã católica. Em outras palavras, com o início do processo de colonização do Brasil, vários portugueses estavam vindo para o país, formar inclusive, chamando a elite branca latifundiária, vamos dizer aqui no Brasil, a partir do século XVI, porém era necessário guiá-los. Até então, as Américas, a América portuguesa era vista como um lugar de liberdade, sem o controle da igreja, sem o controle profundo do aparato estatal português ou da coroa portuguesa. Porém, era necessário dar um basta nisso, né? Não é à toa que em 1549 chega o primeiro governador-geral do país e junto com esse governador-geral chega o Manuel da Nóbrega, né? Em 1549. Por quê? Porque guiar esses colonos dentro da doutrina era fundamental para garantir a que eles consideravam a civilidade ou a civilização europeia ou portuguesa, cristã católica no Brasil. Esse é o primeiro objetivo. Então, era educar e guiar os colonos brancos aqui no Brasil. O segundo objetivo, ela se insere também dentro do contexto da Contra-Reforma Católica.
Por exemplo, como havia uma expansão muito grande das religiões cristãs protestantes pela Europa, e que estavam começando inclusive a ir para outros lugares fora da Europa também, foi importante para a Igreja Católica começar a buscar outros povos também fora da Europa para convertê-los ao catolicismo, a tornar-se, vamos dizer assim, membros da Igreja Católica e crescer cada vez mais os números diante da ofensiva do crescimento das igrejas ou das religiões protestantes. Então, o segundo objetivo dos jesuítas era pegar os povos nativos que existiam aqui no Brasil e convertê-los à religião católica, à religião cristã. Então, esse era o segundo objetivo dos jesuítas no Brasil. O primeiro, a formação e a guia, né, dos colonos brancos, e o segundo objetivo, a conversão dos povos nativos. Bom, em relação ao processo educacional, é importante citar a questão do modelo pedagógico que os jesuítas aplicavam, principalmente nos seus colégios, que começaram a serem criados em todo o território da América Portuguesa, desde do Nordeste até a região Sul. Então, qual que era o modelo pedagógico? O modelo era baseado no chamado Ratio Studiorum, que, traduzindo, né, para o português, a ordem dos estudos. E no que se baseava esse Ratio Studiorum, né? Se baseava na formação integral do homem cristão, ou seja, a formação completa daquilo que deveria ser o cristão, vamos dizer assim, o cristão perfeito, o cristão integral, o cristão ideal, vamos dizer assim, né? E do ponto de vista do ensino, o Ratio Studiorum era dividido em 3 partes. Seu curso básico era dividido em 3 partes. A primeira parte era de humanidades, que contemplava a gramática e a retórica, né? E de certa forma também, em alguns casos, as primeiras letras, mas basicamente era um aprofundamento da gramática e da retórica. A segunda parte do Ratio Studiorum era a questão do ensino da filosofia e das ciências, né? Inclusive a lógica, o desenvolvimento da lógica. E a terceira parte seria a da parte da teologia, da formação teológica e também em alguns casos do direito canônico também, que era, inclusive essa fase era destinada muito para, como é que chama, aqueles que viriam ser padres, ou os membros jesuítas, os padres jesuítas da Companhia de Jesus, que era a ordem dominante aqui. Bom, a segunda, vamos pegar mais precisamente agora no segundo objetivo dos jesuítas no Brasil, que é a conversão dos povos nativos. Lembrando que dentro disso também nós podemos dividir em 2 fases, vamos dizer assim, né? A primeira fase é o que nós chamamos de fase heróica da catequese dos jesuítas, que vai ocorrer durante o século XVI. O que significa essa fase heróica? O que acontecia? Os jesuítas eles se instalavam muito próximo das comunidades indígenas, das comunidades nativas, com o objetivo de ter uma proximidade, de conseguir fazer um intercâmbio com esses povos nativos, com essas tribos, com essas aldeias. Não é à toa que foi criado o Colégio de São Paulo, que foi o segundo colégio, vamos dizer assim. O primeiro foi em São Vicente, mas o segundo colégio, o Colégio de São Paulo, que era uma cabana, vamos dizer assim, ele foi construído em 1554, me desculpe o problema de dados, mas acho que foi em 1554 no Planalto do Piratininga, que era próximo ali da aldeia, de alguns aldeamentos que existiam de povos que habitavam a região. E como é que funcionava essa primeira fase, vamos dizer assim, heróica da catequese? Muitas vezes o que acontecia? Os padres jesuítas iam até esses aldeamentos desses povos nativos e ali procuravam ensinar as crianças, inclusive o foco era as crianças, os chamados curumins, né? Ensinavam os rudimentos da fé católica, da fé cristã. Inclusive para isso, muitos jesuítas gramaticaram
um tupi-guarani, vamos dizer assim, eles gramaticaram a linguagem dos povos nativos, criaram inclusive uma língua, né, para tentar pegar elementos de várias nações diferentes, mas gramaticaram para poder ser um instrumento de catequese das crianças desses povos nativos. E, inclusive, dessas crianças, por que focava nas crianças? Porque a criança ela ia educar os seus pais, né? Iam repassar para os seus pais, para a comunidade, tudo o que aprendia. O grande problema dessa fase é que quando vamos dizer assim, o jesuíta terminava de fazer a sua missão, né? Depois de um tempo, ele saía do aldeamento. E tudo que ele ensinou naquela aldeia, ela se perdia em curto, médio prazo. Ou seja, ela não se reproduzia, não era algo permanente. Não havia uma conversão de fato e uma vida dentro da fé cristã por parte de muitos daqueles que foram educados pelos jesuítas. Então, logo essa fase heróica da catequese, ela foi abandonada. E a partir de então, os jesuítas começaram a aplicar uma outra estratégia, que foi a estratégia das missões. E o que eram as missões? Missões ou reduções. Redução, reduzir a vida cristã. Qual que era o objetivo? Os jesuítas, então, eles começaram a criar comunidades ao estilo de comunidades latifundiárias ou comunidades agrícolas, segundo o modelo europeu. E, ao criar essas fazendas, vamos dizer assim, essas comunidades rurais, essas comunidades agrícolas, eles pegavam diferentes povos nativos, de diferentes nações, inclusive de culturas e idiomas diferentes, e colocavam todas juntas, misturadas dentro dessas comunidades agrícolas, de certa forma artificiais, né? Um modelo artificial. E ali, eles faziam com que os povos nativos se misturassem e adotassem um modelo ou uma vida sobre um modelo europeu cristão. Ou seja, começaram a dividir as famílias, diferente do modelo que havia nas comunidades indígenas, nas comunidades nativas, começaram a estabelecer regime de trabalho e começaram a até mesmo colocar roupa nos povos nativos, nos nativos. Aí o que acontece? Esse processo meio que era um processo de aculturação, ou seja, de destruição da cultura nativa desses povos e a imposição de uma cultura europeia, cristã, católica. E o processo de ensino também se quebrava o antigo conhecimento e a antiga cultura desses povos, se estabelecia um modelo de cultura, de costumes, de letramento, porque havia o processo de letramento por meio da gramaticação do Tupi-Guarani, e de certa forma se reduzia esses povos à vida cristã. Essas missões elas se multiplicaram muito na região, principalmente no sul do país, só que era uma região de disputa de fronteira entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né? E isso vai gerar, inclusive, conflitos que vai culminar, por exemplo, no Tratado de Madrid, onde vai se delimitar as fronteiras do sul do Brasil e do Vice-Reinado do Prata, e também vai levar às guerras guaraníticas, né? Que é a resistência de algumas dessas missões, lideradas pelos jesuítas, contra a troca de posse desses territórios, dessas missões entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Tem um filme muito interessante que mostra isso, que é o filme A Missão, com Al Pacino. É um filme muito bonito, lógico, a gente tem que fazer uma leitura crítica desse filme, porque é um filme, é uma obra cinematográfica, mas é um filme muito bonito que vale a pena assistir para fazer uma reflexão, uma análise crítica em torno dessa temática. Isso vai durar, inclusive, até o século XVIII, até por volta de 1759. O que vai acontecer em 1759? Devido mesmo às guerras guaraníticas, a disputa de posses de riquezas lá na Europa, principalmente em Portugal, o desacordo com o Tratado de Madrid, etc. e tal, o novo primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, muito influenciado pelas ideias iluministas, vão expulsar a Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas,
tanto de Portugal quanto da sua colônia Brasil, de todas as colônias portuguesas espalhadas pelo mundo. Então, acaba aí então a fase do predomínio dos jesuítas no Brasil. Uma coisa que é importante ressaltar, os jesuítas não era a única ordem religiosa que havia no Brasil. Havia franciscanos, haviam dominicanos, sobretudo em Pernambuco, na Bahia e outras capitanias existentes no Nordeste. Porém, eram muito diminutas, tinham pouca influência em comparação, ou pouca presença, em comparação com os jesuítas. Então, por isso que nós dizemos que, de certa forma, a educação formal que existia no Brasil, no período colonial até 1759, era de predomínio, era de uma certa hegemonia dos jesuítas. Só que essa hegemonia acabou em 1759, 1759, com a expulsão dos jesuítas. Isso vai causar um problema para o Brasil. Por quê? Porque no Brasil, basicamente, como eu falei para vocês, só existia os jesuítas para oferecer essa educação, não apenas em relação às comunidades, aos povos nativos, mas principalmente para a elite branca que se havia se estabelecido ao longo dos séculos no país. No país não, né? Na colônia, né? Então, quando foram expulsos, os jesuítas criaram um vácuo educacional no Brasil. E esse vácuo só começou a ser solucionado a partir de 1772, quando o Marquês de Pombal vai realizar reformas, primeiro em Portugal, e depois essas reformas vão alcançar o Brasil, o que nós chamamos de reformas pombalinas. Essas reformas vão estruturar aquilo que nós podemos já chamar de um ensino público estatal, ou seja, um ensino que vai fugir do caráter privado ou particular. Lembrando, os jesuítas tinham um caráter privado, não era o poder, não era a coroa portuguesa que determinava como era a educação jesuíta, então era um caráter privado, um caráter particular. As reformas pombalinas vão tentar criar um modelo público de ensino sob o controle da coroa portuguesa, do Estado português. Então, começou em Portugal com a criação da Diretoria-Geral de Instrução Pública e mudanças nas universidades que havia em Portugal, tanto em Coimbra quanto em outras, no Minho, entre outras. E essas reformas vão atingir o Brasil. O principal elemento dessas reformas no Brasil, a partir de 1772, vai se materializar naquilo que nós chamamos de aulas régias, ou as aulas das disciplinas isoladas, onde professores particulares, vamos dizer assim, ou individuais, poderiam oferecer as suas aulas para a elite branca, né, ou para aqueles que tinham a capacidade de ter acesso ao ensino, mesmo que o ensino público, e era o Estado que iria prover isso. Tanto que a coroa portuguesa criou o que nós chamamos de subsídio literário, que nada mais nada menos que o imposto sobre a cachaça para pagar esses professores, esses primeiros professores públicos, vamos dizer assim. Porém, era muito pouco, era a quantidade muito pequena de professores e o dinheiro sempre muito pouco também para pagar esses professores. Então, assim, esses poucos professores, essas poucas aulas régias, na verdade, estavam quase que exclusivamente para a elite branca colonial que existia no país. Mas é interessante analisar também que, do ponto de vista pedagógico, o método pedagógico também mudou. Enquanto que o ensino, vamos dizer assim, jesuíta, baseado no ratio studiorum, no ensino das humanidades, da teologia, etc. e tal, o ensino baseado nas aulas régias sofreu uma forte influência iluminista. Por exemplo, o latim deixou de ser ensinado para que outras línguas, outros idiomas, como o grego e o francês, e o próprio português, pudesse ser ensinado para essa elite branca. Além disso, o ensino de ciências naturais, ou em outras palavras, ciências mais práticas, vamos dizer assim, mais de acordo com a realidade configurada naquele contexto histórico. Então havia uma influência iluminista muito forte e que substituiu o ensino de humanidades, vamos dizer assim, do ratio studiorum dos jesuítas. Então é importante a gente ressaltar isso também. Por último, nessa fase das reformas pombalinas, é importante também destacar a iniciativa de outras ordens religiosas também
que não foram expulsas, que permaneceram no Brasil, como, por exemplo, a iniciativa do bispo Azevedo de Coutinho, que em 1798 criou o Seminário de Olinda, que foi um importante passo para o ensino, principalmente em Pernambuco, no Nordeste, e que, mesmo sendo ligado à Igreja Católica no Brasil, esse seminário ele trazia muitos elementos do iluminismo, como, por exemplo, o ensino das ciências naturais, o ensino das línguas vivas, né? O ensino da literatura moderna. Então, o Seminário de Olinda teve um papel fundamental assim, na virada do século XVIII para o século XIX. E agora, por último, a gente vai ver a educação que nós chamamos de período joanino. O que significa isso? Em 1808, fugindo das guerras napoleônicas, fugindo de Napoleão, das tropas de Napoleão que invadiram Portugal em 1807, chegou ao Brasil a família real portuguesa. Em outras palavras, a coroa portuguesa ou o aparato estatal português mudou para o Brasil, ou seja, o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, se tornou a sede ou a corte da coroa portuguesa, de todo o Império Português. Porém, o Rio de Janeiro não tinha a estrutura básica para receber e para ser a sede da corte, a sede da coroa portuguesa. Então, e não só falando de estrutura física, de prédios, de uma cidade propriamente dita, entanto que foi feito reformas, iniciou-se as reformas estruturais, mas também a estrutura humana. Ou seja, era necessário um corpo burocrático para assumir o controle do Estado, para administrar o Estado. Ou seja, funcionários públicos, funcionários tanto civis quanto militares. Lógico que vieram muitos membros da corte portuguesa para o Brasil, 15 mil portugueses vieram para cá a partir de 1808. Porém, a reprodução desse corpo burocrático ao longo dos anos, isso ter uma visão de médio e longo prazo, para que isso ocorresse era necessário um ensino no Brasil. Um ensino muito mais do que existia, que era baseado nas aulas régias que existiam até então. Então era necessário desenvolver o modelo a educação formal no Brasil. Então a coroa portuguesa, por meio do príncipe regente Dom João VI, iniciou a criação de várias escolas, de vários institutos, de várias academias, com o objetivo de formar esse corpo burocrático, tanto essa burocracia civil como a burocracia militar. Por isso que foi criado, por exemplo, vamos ver algumas coisas que foram criadas nesse período. A imprensa régia foi criada, que é importante, a legalização e a existência de uma imprensa no Brasil, letras, né, vamos dizer assim, né, foi transferido os livros da Biblioteca Real para o Brasil, criando a Biblioteca Real do Brasil em 1810. Foi criado o Jardim Botânico para o estudo da flora brasileira. Foi criado o Museu Real em 1818. Foi trazida a partir de 1815, 1816, a missão francesa, a missão de arte artística francesa, foi trazida para cá, veio para cá em 1816. Foi criada, mesmo em 1808, a Academia Real da Marinha e a Academia Real Militar, em 1808 e 1810. Foi criado o curso de médico cirurgião da Bahia e do Rio, também em 1808, e demais outros cursos avulsos de economia, química e agricultura. Lógico que essa educação, todas as instituições que foram criadas, era para formar a elite burocrática civil e militar. Isso significa o quê? Não era para toda a população, ou seja, não era uma educação pública para todos universal, mas sim uma educação voltada para a formação de uma elite econômica, uma elite social, uma elite política, uma elite burocrática. Porém, já é muito diferente e um passo a mais do que existia até então, até 1808 no Brasil. E esse modelo educacional, muito visado para a formação dessa elite, ela vai durar sobre esses moldes joaninos até a independência do Brasil, a independência formal do Brasil, em 1822. A partir de então vai começar uma nova fase da educação brasileira, que nós chamamos da fase monárquica, né, ou a fase imperial da educação brasileira. Mas isso aí é tema para outra aula, né?